A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, é muito bom poder ter a sua companhia. Eu quero já desafiar você, o seu coração, para que você possa compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que você seja aí um missionário virtual na pregação da Palavra de Deus. Meu querido irmão e irmã, é uma alegria muito grande ter você e já quero desafiar você também a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, porque hoje, com certeza, mais uma vez, Deus vai falar ao seu coração e nós vamos aprender mais da palavra dele. E o que é que nós estamos vendo durante todo esse tempo, nos últimos meses aqui no nosso programa? Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. Estamos hoje na última parte do capítulo 11. Estamos indo para o fim dessa carta, que é uma carta extraordinária. Paulo até aqui tem falado a respeito do povo de Israel. E hoje nós vamos ver que Paulo vai reforçar aqui uma promessa extraordinária. Deus salva o seu povo. Deus é um Deus salvador. Deus é um Deus que tem prazer em resgatar o seu povo. Eu quero já te fazer uma pergunta muito pessoal. Você é alguém salvo? Você foi salvo por Deus? Você foi alcançado pela graça de Jesus? Você tem uma experiência com esse Deus Salvador? É isso que a gente vai estar vendo aqui hoje, ok? Então, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Romanos capítulo 11. E nós vamos dar continuidade aqui ao texto que nós estudamos semana passada. Hoje nós vamos do capítulo 11, do verso 25 até o verso 36, fechando aqui o capítulo 11, ok? Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu os seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês para que também eles participem da misericórdia deles. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entender suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então Paulo aqui está terminando o assunto povo de Israel. Ele tratou exaustivamente em 3 capítulos a respeito desse assunto. Ele separou 3 capítulos da carta aos Romanos para tratar a respeito da relação de Deus com o povo de Israel e a sua salvação com relação a eles. E aqui Paulo, então, agora fecha esse assunto. Ele começa dizendo assim: Irmãos, eu quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Paulo está falando aqui com os gentios. Ele está escrevendo essa carta para Roma. Lá na igreja de Roma tinha tanto judeus quanto gentios. E havia uma espécie de orgulho por parte dos irmãos gentios com relação ao povo de Israel. Os gentios tinham um certo orgulho de dizer assim: olha, vocês deixaram passar a vez de vocês desprezaram Cristo
e agora não tem mais salvação para vocês. A vez de vocês passou. Agora, nós, gentios, que somos privilegiados. Paulo está dizendo, olha, não tem esse tipo de atitude. Porque Deus não fechou a porta de salvação ao povo de Israel. O povo de Israel ainda pode ser salvo. O povo de Israel, muitos israelitas são salvos. Lá no capítulo 10, Paulo dá o exemplo dele mesmo. Paulo vai dizer, Deus ainda continua salvando o povo de Israel. Deus ainda tem os seus eleitos dentro da nação de Israel. Paulo diz, eu sou um exemplo disso. Eu sou israelita, da tribo de Benjamim. Eu fui alcançado por essa graça salvadora. Então, essa atitude de se vangloriar dos gentios em detrimento à incredulidade dos judeus, Paulo está dizendo, não tenham isso. Não façam isso porque isso é pecado, né? Irmãos, quero que vocês entendam este mistério. Paulo chama isso de mistério. Há algo aqui que é mistério não porque está escondido, não porque não possa ser entendido. A palavra mistério no Novo Testamento nunca tem esse significado. É porque mistério para nós, em português, é algo que está escondido, algo que não se pode ser compreendido. Paulo não usa essa palavra nesse sentido. Pelo contrário, a palavra mistério aqui, Paulo está dizendo aquilo que estava escondido, mas foi revelado. Aquilo que Deus revelou, o plano de Deus, né? Quero que vocês entendam esse mistério. Olha, se fosse algo que não pudesse ser entendido, Paulo não usaria o termo quero que vocês entendam, né? Quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmo. Que mistério é esse? É esse, olha, alguns do povo de Israel têm o coração endurecido. É verdade. Alguns têm o coração endurecido. Por que Paulo fala de alguns? Porque, como eu disse, muitos israelitas, muitos judeus, ao longo dos 2000 anos de história recente, creram em Jesus. Creem em Jesus, continuam crendo em Jesus até hoje, continuam sendo alcançados pela graça salvadora de Deus até hoje. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Aqui, ó. Deus nunca deixou, em tempo nenhum, de alcançar e chamar gente dentro do povo de Israel à salvação. Nunca, nunca. Nunca houve um momento em que Deus não teve os seus eleitos lá dentro da etnia, dentro da nação de Israel. Nunca houve um tempo. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Porque havia esse pensamento de que a porta da salvação, porque eles rejeitaram a Cristo, a porta da salvação estava fechada a eles completamente. Paulo está dizendo, não, isso não é verdade. Deus sempre salvou. Deus sempre salvou. Então, ele diz que esse é o mistério. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, é verdade, mas nem todos. Deus continua salvando gente. E ele vai dizer, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se completem. Então, duas informações importantes aqui. A primeira, Paulo fala do tempo dos gentios. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existia um momento na história da humanidade em que Deus não se revelou aos gentios. No Antigo Testamento isso fica muito claro. Deus se revela ao povo de Israel. Os seus profetas, os profetas de Deus são levantados dentro do povo de Israel. Deus falava com as outras nações também, como nós vemos isso muito nos livros do profeta Jeremias e Isaías. Deus profetizando, Deus usando profetas para falar à Síria, à Babilônia. Mas a relação de Deus era estritamente ligada à nação de Israel. Deus sempre fez assim. E naquele tempo, a Bíblia diz que os gentios andavam em trevas. Eles não tinham acesso à luz do Evangelho como Israel tinha. Mas em Cristo, após a morte de Jesus, o Evangelho então começa a ser anunciado a todos os povos. Esse é o tempo que os gentios agora podem ter acesso à boa nova do Evangelho para que, ouvindo, possam crer, para que, crendo, sejam salvos.
Então, o tempo dos gentios aqui não está dizendo que todos os gentios são salvos, ou que no tempo de Israel todo Israel era salvo. Não, é o tempo da oportunidade, o tempo do chamado à salvação. Então, o tempo de sermos chamados à salvação veio a partir da morte de Jesus. Existe um episódio muito interessante que, quando Jesus ainda estava no seu ministério, alguns gentios procuraram Jesus. Lembra disso? Alguns homens, alguns gregos procuraram ter Jesus. E é interessante a atitude de Jesus. Jesus meio que não dá muita atenção a eles. Por quê? Porque o tempo deles ia chegar muito em breve. Mas aqueles gregos procurando Jesus já demonstrava que havia sede no mundo a respeito de Deus. Que estava chegando o tempo do evangelho ser levado a toda a criatura. É por isso que a ordem de Jesus é ide por todo mundo. Pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todo mundo. Ok? Então isso é maravilhoso. Então o tempo do gentio aqui significa isso. O evangelho sendo anunciado também a povos além do povo de Israel. E Paulo diz que quando se completar o tempo dos gentios, os israelitas também, no verso 26 diz assim, olha, e assim todo Israel será salvo. Alguns do povo de Israel têm um coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo dos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo. Detalhe importante. Paulo está falando aqui da salvação de toda a etnia judaica? Não é isso. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de que a salvação agora ela foi estendida em primeiro momento ao povo de Israel, lá no passado. Ela foi posteriormente, recentemente, estendida aos gentios, mas a porta da salvação não foi fechada ao povo de Israel. Durante esse período dos gentios, os israelitas continuam sendo chamados à salvação. E quando Paulo diz que todo Israel será salvo, Paulo está falando dessa completude, dessa unidade perfeita do povo de Deus, que é o conjunto, a totalidade de israelitas e judeus. Todo Israel será salvo. E aí ele cita aqui o Antigo Testamento, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade, e esta é a minha aliança com eles, eu removerei os seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. Paulo, ele tem clareza disso. Aí ele diz, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu os seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Paulo quer deixar isso aqui muito claro. Não tenho nenhum tipo de preconceito com relação ao amor de Deus em relação ao povo de Israel, não. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, olha, Deus fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez promessas àqueles patriarcas. E os descendentes deles são ainda o povo a quem ama. Deus ama esse povo. É interessante a gente entender isso daqui. Porque assim, de novo, Paulo está lutando contra um sentimento de parece que Deus despreza esse povo. Porque esse povo rejeitou a Jesus. Mas, meu irmão, o gentio também rejeita. Os brasileiros também rejeitam a Cristo. Ou todo brasileiro crê em Jesus? Ou todo brasileiro confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não. É a mesma coisa. Paulo está dizendo assim, olha, Deus fez promessas a Abraão. Ele cumpre a sua palavra. Ele demonstra amor ainda a esse povo. Ele não fechou a porta da salvação ao povo de Israel porque rejeitaram Cristo. Deus ainda demonstra amor, Deus ainda cumpre as suas promessas. Aquilo que Deus disse a Abraão, Isaac e Jacó, Deus cumpre. Tanto é que, percebam, onde estão os edomitas hoje?
Onde estão os moabitas? Esses povos, eles desapareceram da face da terra. Mas Israel continua. E a história recente, quando digo história recente, estou falando dos dois 1000 anos recentes da história, nós vimos como que Israel, como nação, foi massacrado. Mas permanece. Há uma ação da graça de Deus com relação ao povo de Israel, sim. Isso é inegável, isso é um fato. E Deus está dizendo para os gentios, não pense que Deus despreza o seu povo, não. Não pense que Deus esqueceu do seu povo, não. Deus ainda ama esse povo. Deus ainda demonstra amor para esse povo. Deus ainda deseja salvar o seu povo. E Paulo continua dizendo, em outros tempos, ou melhor, verso 29, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Deus disse que abençoaria esse povo e Deus abençoa. Deus fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó e Deus cumpre as suas promessas. Deus tem chamado para esse povo e Deus cumpre o seu chamado. Paulo diz, em um texto mais clássico, que as bênçãos e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás em sua palavra, porque a palavra de Deus não está condicionada à fidelidade do homem. A palavra de Deus está firmada na fidelidade de Deus, na santidade do nome de Deus. E Paulo continua então dizendo no verso 30, em outros tempos vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Olha que coisa interessante. Paulo está aqui mais uma vez, olha, não há razão para vocês serem orgulhosos ou desprezarem os judeus. Não há razão. Paulo está dizendo por quê? Porque se eles são desobedientes hoje, vocês já foram desobedientes ontem. Ontem os gentios eram rebeldes e desobedientes à vontade de Deus. E Deus demonstrou misericórdia aos gentios. Por que você não pode... por que você acha que Deus não faria a mesma coisa com eles? Ah, mas eles são desobedientes. Ah, mas eles não creem em Jesus. Paulo está dizendo, então, mas vocês também não creram antes. Antes vocês também estavam na mesma rebeldia, na mesma desobediência, e Deus não demonstrou misericórdia a vocês? O que faz vocês pensarem que Deus, agora porque eles estão na desobediência, agora porque eles são rebeldes ao Senhor, o que faz vocês pensarem que Deus também não demonstra misericórdia a eles? Deus demonstra misericórdia. E agora, meus irmãos, trazendo aqui para um pouco mais perto da gente. Vamos trazer isso para o nosso âmbito eclesiológico da igreja. Às vezes, a gente tem essa atitude com os nossos irmãos que caíram. Às vezes a gente olha para aquele diácono, que foi diácono, e a gente fala assim, olha, hoje só vive na rebeldia. Olha lá, rebelde. Então, mas você também não foi rebelde um dia? Deus não demonstrou misericórdia a você? Deus não salvou você? Então Deus pode salvar ele. Às vezes nós focamos na posição em que as pessoas estão e esquecemos daquilo que Deus pode fazer. Paulo está enfatizando aqui que Deus tem poder para salvar seu povo. Deus tem poder para salvar o desobediente. Deus tem poder para salvar o rebelde. Deus tem poder para fazer isso. E cabe a nós ter uma atitude de graça e misericórdia para que nós possamos ver essa ação poderosa de Deus na vida de cada um. É isso que Paulo diz aqui aos gentios com relação a Israel. E aí Paulo conclui dizendo o seguinte, meus irmãos, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Às vezes, Paulo chega aqui agora no momento onde ele vai fazer um momento de adoração. Ele vai glorificar a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esse é o texto clássico. Porque
Paulo chega aqui, ele é tomado de uma emoção, ele é tomado de um ato de glorificação. Por quê? Porque Paulo olha para tudo isso e ele se cala. Você percebe que ele para, que ele se cala. Por que ele se cala? Porque Paulo está falando de salvação. E a gente tem a mania de, às vezes, pegar esse tema da salvação e colocar dentro da nossa caixinha. A gente tem a mania de tentar definir isso a partir dos nossos critérios. E Paulo diz, Deus não usa os nossos critérios para exercer sua salvação sobre a vida do seu povo. Ele salvou os gentios, que era um povo rebelde, um povo desobediente. Deus estendeu graça aos gentios e levou a sua salvação a gentios. Vocês foram salvos. E ao povo de Israel, que hoje está na desobediência, Deus faz a mesma coisa. Deus usa o ciúme, Deus manifesta a sua graça também, estende as suas mãos, a sua salvação ao povo, aos filhos de Abraão, para que eles também possam ser alcançados por essa graça. Esse é o jeito de Deus fazer, o modo como Deus salva as pessoas é um modo absolutamente particular de Deus. O modo como Deus se move na salvação, muitas vezes nós não conseguimos compreender. Por que Ele salvou um e não salvou o outro? Como que Ele faz essas coisas? Uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor, mas todos vêm. E Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu aqui me calo, eu não consigo entender os meios, os caminhos, como Deus opera. Eu cheguei no meu limite, e quando a gente chega no nosso limite, a gente precisa aprender isso, meus irmãos. Quando você chega no seu limite, quando você olha e fala, não estou conseguindo entender a ação de Deus, por que Deus está fazendo isso? Eu não estou conseguindo entender por que Deus fez determinada coisa, faz aquilo que Paulo está fazendo aqui. Paulo chega e diz assim, olha, como são grandes, ó profundidade da riqueza, ó como é profundo, ó como que é grande as riquezas, a sabedoria, o conhecimento de Deus. É impossível entender as decisões de Deus e os seus caminhos, é impossível entender. É impossível entender. Não consigo, Paulo diz, eu não consigo compreender os meios, como que Deus faz. E Deus não me deve satisfação, Deus não me deve explicação nenhuma. Então, eu me humilho. Ele diz, quem conhece a mente do Senhor? Quem pode conhecer os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para poder aconselhar o Senhor? Quem é que pode dizer para Deus, o Senhor não pode salvar os israelitas, eles rejeitaram o seu filho. Quem é que pode dizer para Deus, Deus faz assim, Deus faz assado? Quem pode? Paulo está perguntando quem? Ninguém. Quem pode aconselhar o Senhor? E às vezes nós temos essa atitude arrogante de querer ensinar Deus. Isso é pecado, isso é prepotência. Você não está conseguindo entender? Faz o que Paulo está fazendo, adore. Adore. Ó, profundidade da riqueza, ó, coisa extraordinária, se alegre. Se alegre. Quando você vê Deus salvando gente absolutamente esquisita, não fica tentando entender os caminhos, os meios, os motivos, por que... Não, mas Deus não podia salvar essa pessoa. Não importa, não interessa, você não aconselha Deus. Deus faz o que quer, chama quem quer, da maneira que Ele quiser. Simplesmente se curve e glorifique a Deus e diz, o Senhor é extraordinário, o Senhor é maravilhoso, eu não entendo os seus caminhos, como o Senhor faz essas coisas, mas o Senhor é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz isso, quem deu ao Senhor alguma coisa primeiro para que precise depois retribuir, para que Deus fique devendo alguma coisa. Quando Deus salva alguém, não é porque alguém fez alguma coisa para Deus e Deus ficou em dívida. Deus fica em dívida com ninguém. E aí Paulo termina o verso 36, um dos textos de adoração, de glorificação, de doxologia mais maravilhosa da Bíblia. Porque dele e por ele
e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, eternamente. Amém e amém. Que coisa maravilhosa. Paulo termina assim. Paulo está dizendo aqui com essas palavras, o máximo que eu consigo explicar para vocês, esse processo como Deus salva é isso. Eu não consigo ir além disso daqui. Eu não consigo falar mais nada. E aqui Paulo termina mesmo, porque semana que vem, no capítulo 12, Paulo muda completamente o assunto. Ele encerra aqui o assunto salvação. E acabou. Até o capítulo 11, verso 36, Paulo trata desse tema. Do capítulo 12 em diante, que a gente vai ver na semana que vem, Paulo muda completamente o assunto. E Paulo para aqui, ele diz, olha, eu não vou falar mais sobre isso. Eu apenas adoro ao Senhor, porque eu não consigo ir além. Eu não consigo. E é um homem inspirado. Eu não consigo ir além. O Senhor não revelou mais nada. Isso é tudo o que eu posso dizer a respeito de como que Deus salva, justifica, elege, de como que Deus chama aqueles que hão de herdar a salvação. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Meu irmão, eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Você tem alegria pela salvação, pelo fato de Deus salvar pessoas? Você se alegra? Você se alegra? Você deseja ver Deus salvando gente? Quero te fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo? Você está participando desse movimento que Deus está fazendo de alcançar a gente? Porque, olha, deixa eu te falar um negócio. Deus continua salvando pessoas. Talvez aí na sua igreja você não tenha visto muito esse movimento. Não sei. Isso não significa que Deus não está salvando. Está salvando sim. Está salvando sim. Eu quero desafiar você a fazer uma oração. A orar ao Senhor dizendo, Senhor, eu quero participar do processo de salvação que o Senhor está fazendo na vida de milhares e milhares de pessoas. Ele está fazendo, irmão. É porque, ó, Deus, de novo, não tenta botar Deus na caixinha, não. Tá? Olha para a igreja vizinha do seu lado. Deus está salvando gente, meu irmão. Ele não se enquadra na sua caixinha, não. Fique esperto. Olha ao Senhor, Deus. O Senhor está salvando pessoas. Salva pessoas também, Senhor, aqui na nossa comunidade. Deus, nós queremos participar desse movimento que o Senhor está fazendo na nossa cidade de salvar gente. Nós estamos aqui com a nossa igreja, com a nossa estrutura, Senhor. Nós queremos participar desse movimento. Faça essa oração. Nós queremos, Senhor, ser parceiros daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está alcançando milhares e milhares de pessoas para a eternidade e nós queremos participar disso. E se alegre com isso. E pregue o Evangelho com ousadia. E pregue o Evangelho com coragem, com fidelidade. Não poupe as partes difíceis. Fale a verdade, porque o Espírito Santo tem compromisso com a verdade dele. E não aquilo com que você acha que é bom, é agradável e não é agradável. Faça isso. Quero desafiar você. Eu quero orar junto com você. Deus Santo, Deus de poder e glória, Deus de amor. Eu quero terminar esse momento em glorificação àquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está salvando pessoas. O Senhor está alcançando homens e mulheres para a glória e louvor do Teu santo nome para toda a eternidade. Bendito seja o Teu nome, meu Deus. Glória seja dada a Ti por tudo aquilo que o Senhor faz. Tu és um Deus de salvação, Tu és um Deus que salva, ó Deus Santo. Eu quero me unir, ó Deus, agora nesse momento, nesta oração. Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero participar do processo de salvação que o Senhor está fazendo na vida de famílias, na vida de pessoas. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que a minha igreja, a igreja onde sirvo a Ti com os meus irmãos ali em Santana, meu Deus, usa-nos. Nós temos ali estrutura, nós temos pessoas, Senhor, nós temos ali, Senhor, os Seus discípulos são ali, meu Deus, ensinados, usa-nos. Nós queremos participar, Senhor, porque o Senhor está enviando pessoas, o Senhor está chamando gente para outros movimentos. Ó Senhor, envia para nós também. Nós queremos, meu Deus, treinar, capacitar. Ó Senhor, ensinar, meu Deus, esses discípulos. Confia-os a nós. Ó Deus Santo, Deus de amor, nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Ó Deus, em nome de Jesus,
Abençoa, meu Deus, a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, as nossas igrejas, as nossas congregações, Senhor. Queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo, para a glória e louvor do Teu nome, pois o Senhor está salvando gente para a eternidade e nós queremos participar disso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse tempo juntos aqui, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Compartilhe essa mensagem nos grupos da sua igreja, compartilhe nas suas redes sociais e seja um amigo da missão. Você que ainda não é, faça parte desse movimento para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem estaremos de volta, nesse mesmo horário, nessa mesma programação, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração, a sua vida, de forma poderosa e até lá, se Deus quiser.